9 horas mais 32 minutos, estamos retornando, né? Aliás, no ar aqui na Rádio Pelotense, né? No 620, e também no endereço do programa na internet, né? Facebook, no programa Facebook. e site. E hoje nós estamos inovando com a nossa imagem. Aí. Vamos se a nossa imagem ajudasse muito, né, Nilton? Primeira vez em 20 e poucos anos que as pessoas vão nos ver. É verdade. Mas, Nilton, eu tinha deixado no bloco anterior, né, sobre o aspecto da sexualidade. A gente sabe que a parte disciplinatória e o moralista, né, não se confundam, tem para mim, né, que ela te impõe uma outra maneira, uma outra forma de se conduzir. O brasileiro ele é mais liberal, parece ser, né? E aí quando eu disse isso, tu questionasse, até por ali. Bom, nós sabemos que a sexualidade tem 3 componentes importantes. Um componente corporal, que é o que todo mundo conhece, um componente afetivo anímico, que são os afetos, os sentimentos, o amor, e um componente sublimatório, que é a capacidade de criação, que tem que ver com a sexualidade. A sexualidade que habitualmente as pessoas falam é a sexualidade corporal. E juntando com a corporal a parte anímica, nós temos um fenômeno que foi se desenvolvendo nas últimas décadas. Alguns anos atrás, as pessoas podiam falar do seu amor, podiam cantar o seu amor, podiam expressar o seu amor em verso e prova. Surgem as serestas, as violas, o cantar para a namorada, mas poucas pessoas podiam tocar uma nas outras. O tocar corporalmente era muito proibido. Então nós tínhamos dos 2 componentes da sexualidade mais conhecidos, o corporal e o afetivo. Havia um predomínio do aspecto afetivo e sobre um detrimento ou uma diminuição do aspecto corporal. Ou seja, todo mundo falava do seu amor, todo mundo dizia sem nenhuma vergonha que amava, podia dizer na frente das pessoas, pedia a namorada ou a noiva em casamento, pedia para o pai a mão da namorada para poder participar da casa. Existiam os sofás, as poltronas namoradoras, a pessoa, e justamente elas eram feitas de tal forma que ficasse o adolescente de um lado e a adolescente do outro, com o encosto da poltrona passando entre eles, porque o corpo não podia ser tocado. Então nós tínhamos uma liberdade, uma liberação da parte afetiva da sexualidade, uma repressão da parte corporal. O que aconteceu nos últimos anos? Houve uma inversão lenta e progressiva desses aspectos. Hoje todo mundo toca em todo mundo, mas ninguém diz que ama ninguém. Ou seja, as pessoas, a repressão da sexualidade recaiu sobre os aspectos afetivos e liberou os corporais. Então surge o fenômeno do ficar, onde todo mundo fica com todo mundo, mas ninguém ama ninguém. Então a seresta, os tempos antigos ao inverso. Mudamos a ordem dos fatores, mas o produto é o mesmo. Ou seja, a repressão segue recaindo sobre a sexualidade exatamente da mesma forma. Ou de uma maneira ou de outra. Então, ou reprimimos a afetividade, ninguém pode amar ninguém, mas fica liberada a corporalidade, todo mundo pode transar com todo mundo, ou reprimimos o corpo, ninguém toca em ninguém, como nos tempos antigos, e fica liberada a afetividade. Quer dizer, o nosso processo de revolução, né? Nós vínhamos numa forma de repressão à parte corpórea. Né? Sim. Aí quando tu consegue te liberar disso, tu faz uma inversão, parece. Mas a ordem muda os fatores. A ordem dos fatores muda, 3 mais 2, 2 mais 3. Tem que ter alguma repressão. É obrigatório ter repressão? Então, esse é o ponto fundamental do teu raciocínio, da tua questão, da tua pergunta. A repressão tem que ter. Por que a repressão tem que ter? Porque a repressão é um mecanismo de defesa, ela nos acompanha há milhares e milhares de anos. Inclusive existem algumas teorias. Freud, por exemplo, era um dos que propunha de que graças à repressão o homem tinha se civilizado. Por que o homem se civilizou graças à repressão, segundo a teoria freudiana? Porque Freud dizia que em algum momento nos povos, nas sociedades primitivas, ainda não eram sociedade, mas nos agrupamentos primitivos, do ponto de vista antropológico, a teoria de Freud dizia isso. Ele dizia que em algum momento o pessoal lá de um determinado grupo primitivo disse: olha aqui pessoal, vamos organizar o nosso grupo aqui, tá muito bagunçado, todo mundo fica com todo mundo, dá briga, irmão briga com irmão, pai briga com mãe,
o filho transa com a mãe transa com o filho, a irmã transa com o irmão, o pai transa com os filhos. É uma desordem, isso é uma coisa horrorosa. Como é que nós vamos organizar a vida desse jeito? Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar. Surge a repressão, nós vamos fazer o seguinte, vamos reprimir alguns tipos de relações. Então o pai não pode transar com o irmão, com irmã, não pode transar com os filhos, a mãe não pode transar com os filhos. Vamos formar casais, e casais com regras. Então surge o tabu do incesto, que é o primeiro código de ética, que surge muito anterior ao Hammurabi, que se considera o primeiro. O tabu ao incesto, na verdade, é anterior ao Código de Hammurabi, e é o primeiro código de éticas que surge e que civiliza as pessoas. Não é instintivo. O sexo, a partir daí, passa a ter, evidentemente, características instintivas, mas a forma de ser colocado em prática leva uma sublimação, leva exige uma elevação de funcionamento mental. Então, o psiquismo dá um salto em termos de funcionamento mental e surgem outra forma mais elevada de funcionar. Então a pessoa pode, a partir daí, dizer, bom, tu gosta muito da tua mãe, fulaninho, tu admiras a tua mãe, a tua irmã, muito bonito. Tu não pode ficar com ela porque essa mulher é minha, e a tua irmã já é de um outro homem, mas tu podes encontrar alguém que tenha traços da tua mãe e da tua irmã. Então tu vais encontrar alguém que seja fisicamente parecido, tenha um pouco do gênio, tenha traços da personalidade dessa pessoa. Então nós passamos, a partir daí, a encontrar pessoas parecidas, semelhantes, mas não iguais. Não a mesma. Com isso, organizamos a sociedade. Mas isto é uma tendência de tu procurar traços, né? Sim. Daquelas pessoas que tu te aprofunda, ou que tenha mais proximidade, doutor Newton. Algumas pessoas vão abominar em casa, mas nós todos viramos e mexemos, fugimos dos pais e terminamos encontrando pessoas parecidas. E não tem como ser diferente, nós somos concebidos, gestados, paridos, criados, amamentados. Os exemplos que nós temos do outro sexo é o que está em casa. É mais as identificações. Digamos assim, para dizer em termos gerais, fugindo do rigor científico, os aspectos dessas relações que vão entrando para dentro de nós e interagindo com aquilo que nós trazemos de berço, vai fazendo com que essas pessoas façam parte do nosso mundo interno. Então nós podemos trocar de país, podemos trocar de continente. Mal sabemos nós que a nossa família vai junto. O mundo psíquico não é uma roupa que nós deixamos no cabide quando trocamos de país ou de cidade. Nos acompanha. Aí a gente só já imagina, né, que fosse um pecado, entre aspas, ou que estivesse errado, né? Mas não, é porque é assim. É fisiológico. É fisiológico. É fisiológico. A gente não tem por que se envergonhar de ser assim. Não, é mais. Não. Tem que prestar atenção até para fazer boas escolhas, porque assim como nós herdamos coisas boas dos nossos pais e internalizamos isso, também recebemos uma influência negativa. Nossos pais não são perfeitos. Quando somos crianças, temos uma certa dificuldade de ver os nossos pais como eles são, mas depois, a partir da adolescência em diante, já começamos a enxergar alguns aspectos que nos desagradam profundamente. O adolescente se rebela, briga, sapateia, faz todas essas coisas que nós estamos acostumados a ver, mas na vida adulta ele vê e já passa a ter uma visão mais organizada disso tudo. E um adulto saudável é aquele que consegue, num certo nível, separar o joio do trigo, ou seja, separar os aspectos bons dos ruins. Então ele pode, em algum momento, dizer, olha, meus pais têm esses aspectos que eu não gosto muito, eu vou tratar de ser diferente, mas ele tem que se cuidar, vigiar. Ele tem que se policiar, porque senão ele termina a distância fazendo exatamente o mesmo. Por quê? Porque faz parte da essência dele, não tem como ser diferente. Claro que tem outras coisas que os pais não têm. Por quê? Porque é uma combinatória de milhares e milhares de elementos que se dá totalmente ao acaso. Ou seja, o mundo interno dos pais vai interagir com o mundo interno dos filhos. E o mundo interno dos filhos é aquele que ele traz de berço, ou seja, o psiquismo herdado, que são bilhões e bilhões e bilhões de informações dos seus ancestrais, históricas e pré-históricas. Então essa combinatória se dá totalmente ao acaso e num número infinitamente grande. Então nós não sabemos qual é o resultado, mas nós sabemos que tem cores que vai estar no mínimo salpicado pelas cores dos pais. Isso bate na gente, né? Vamos se colocar na imagem, nesse quadro, né, Newton? Da gente sentir, não digo pecador, mas de forma como se estivesse agredindo o próprio pai, ou não. No caso, né, o familiar. Um exemplo de quando tu tens, né, buscas uma pessoa, né, próxima da que era tua mãe, um exemplo, ou vice-versa. Né? Ele, na verdade, ele não está, de certa maneira, dentro dessa relação, enfrentando o próprio pai.
Bom, aí ou a própria mãe. Né? Bom, mas aí nós já estamos frente à neurose. O esperado é que o indivíduo não tenha essa vivência, digamos assim. O esperado é que dentro de um ambiente saudável de família, que a discriminação seja uma possibilidade, ou seja, que os pais saibam que os filhos vão estar contaminados pelo que eles têm de melhor e de pior, mas que ao mesmo tempo deem a liberdade para que os filhos sejam verdadeiros e autênticos naquilo que são diferentes. E ainda assim, que permitam que os filhos criem com aquelas variáveis, com aquela combinatória que eles determinem o seu próprio destino. Ou seja, cada um é cada um. Da mesma forma que os filhos não devem interferir diretamente na vida dos pais, exigindo que eles sejam de um jeito ou de outro, que gastem o dinheiro assim ou assá, que cumpram com as expectativas dos pais mesmo na velhice, que é um problema neurótico dessas pessoas, os pais também têm que terem o respeito com relação ao destino dos filhos. Já falou alguma coisa nesses termos, né, Newton? De quando um casal está na cama, né? Ele não está sozinho, né? Não. Ele traz de um lado os pais, de um lado muitas os pais, pessoas estão ali juntos. Né? Mas no fundo também há uma certa dívida, uma relação de consentimento, né? Entre a tua lembrança e o fato, e o ato, né? Bom, quando nós dizemos que na cama existem muitas pessoas juntas conosco, é porque nós estamos dizendo que o mundo interno nosso não é só nosso, temos aí uma história milenar. Sim, claro. Mas aí você está escolhendo uma pessoa que é próxima do teu sexo oposto, né? Independente de um homem ou mulher, né? Pode ser até um casal homossexual. Mas vamos pegar, então, às vezes tu está carregando contigo, né? Tudo aquilo que a tua mãe falou para ti, né? Ou o teu pai falou para ti, né? Evidentemente que há conflitos, porque tu está escolhendo uma pessoa semelhante. Inclusive raciais. E até encaminho na questão da homossexualidade, né? Essa relação é a relação com o sexo do mesmo sexo. Então, aí tem pano para muita manga. Aí tem pano para muita manga. Poderíamos ficar falando vários anos aqui sobre esse tema, ou pelo menos dias, para não ser tão arrogante assim, dizer que tem tanto conteúdo, né? Mas poderíamos ficar falando vários dias ou várias horas, sei lá, sobre o tema, porque primeiro, vamos iniciar pela questão da homossexualidade, que é extremamente conflitiva e está na moda. Por um lado, a aceitação dos pais de que seus filhos possam ser homossexuais e que isso não é nenhum problema, digamos assim, a não ser pelas questões sociais ou de repressão ou de moralidade que cada um traz dentro de si, mas que é um problema, não é saúde, é doença. E se é doença, quem tem que resolver o problema é quem está doente, não é quem está exercendo a sua sexualidade, por um lado. Que não é fácil de colocar em prática, evidentemente, porque toca em pontos bem ancestrais, conflitivos, da história da humanidade, inclusive. Fora os aspectos religiosos, culturais, sociais e tudo mais, que fazem uma pressão tremenda. Nós temos visto isso nos dias de hoje de forma mais transparente. Mas, voltando para a questão das escolhas, quando nós escolhemos uma determinada pessoa, né, com essa pessoa nós vamos repetir as coisas boas e ruins de casa. Coisas que são particulares da nossa essência, que às vezes não tem nada a ver com nossos pais, mas também vão estar pinceladas com as relações e com os atos que nós vimos em casa. Se nós viemos de uma família muito repressiva, por exemplo, famílias onde os pais e os filhos não se beijam, se cumprimentam com a mão, onde não se tocam, onde não se fazem carinho, provavelmente essa pessoa vai ter uma certa dificuldade de ter contato corporal com a sua parceira ou com o seu parceiro, também vai ficar dura, enrijecida, vai ter dificuldade para beijar e abraçar um filho. Talvez ela tenha que se policiar, se examinar e dizer, não, eu quero ser diferente, isso era muito ruim meus pais, eu preciso ser diferente, me ajude. Romper com isso. Romper, então ela tem que fazer rupturas. O que são as rupturas? Rupturas são esses desgarramentos que nós fazemos com os aspectos da história, para que possamos a partir daí criar um destino novo, um caminho novo, é como um broto no tronco da árvore. Uma ruptura, um galinho, um brotinho que surge na história antiga do indivíduo. A gente entra nesse aspecto, né, e isso tem vários braços, né, para a gente caminhar por aí, né? E é uma pena que o nosso programa também ele é feito em partes, né? E a gente tem que fazer o intervalo. Mas vamos deixando para o próximo programa esse encaminhamento, né, da vida sexual, né? E a gente, né, essa composição, né, de uma relação de casal que envolve muito mais pessoas que a gente imagina, né, e não só
o casal que ali está. Né? É verdade. Eu acho que isso é importante, a pessoa ter esse tipo de percepção. Nós vamos fazendo um rápido intervalo e a sequência do programa já está conosco o Dr. André Steffens, ele que é médico cardiologista e que a partir daí terá conosco nessa segunda parte do programa. Vamos então às mensagens e a gente vai agradecendo, né, a quem está sintonizado conosco no Facebook também, na imagem. Né? E a partir de hoje nós vamos tratar de estar online em todos os programas em site. Tá ótimo, então. As pessoas podem acessar, o vídeo do programa de hoje, todos os demais vídeos vão estar locados no como programa. Como se fosse uma biblioteca, você pode acessar. Assim, está organizado por data. Tá ótimo. Vamos então ao intervalo e voltamos na sequência. Agora está gravado? Não, agora temos